Capítulo 2. Primeira linguagem do perdão. Manifestação de arrependimento. Na noite de 6 de abril de 2006, eu estava assistindo a 2 programas de televisão simultaneamente. Em um dos canais, Larry King entrevistava a atriz Jane Fonda, que acabara de lançar o livro Minha Vida Até Hoje. Em outra rede de televisão, Alan Combs entrevistava o Oliver North, coronel norte-americano envolvido no escândalo do Irã-Contras. North falava dos atos de traição que, segundo ele, Jane teria cometido durante a guerra do Vietnã. Mas ela pediu desculpa, disse Alan. Não, ela não pediu, respondeu o entrevistado. Ela disse que sentia muito. Insistiu o anfitrião do programa. Isso não é pedido de desculpa. Ela não perguntou a nós se nós a perdoávamos. Dizer que sente muito não é a mesma coisa que pedir perdão. Além de terem opiniões políticas muito diferentes, Oliver e Alan não concordavam a respeito do que constituiu, de fato, um pedido de perdão. A mensagem que este livro procura passar é justamente esta. As pessoas costumam usar diferentes linguagens no processo do perdão. O que a maioria de nós espera de um pedido de desculpa é sinceridade. Queremos que seja um apelo autêntico, mas como podemos ter certeza disso? É aí que reside o problema. A prova de sinceridade difere de uma pessoa para outra. O que determinado indivíduo considera alto de sinceridade não vale necessariamente para o outro. Nossa pesquisa que levou à conclusão que existem 5 elementos básicos no processo de perdão, que chamamos de 5 linguagens. Para a maioria das pessoas, uma ou duas dessas linguagens traduzem melhor a sinceridade do que as demais. Na hora de pedir perdão, não é preciso incluir todas as 5 linguagens do processo para que esse pedido seja aceito. É necessário falar com sinceridade a linguagem ou as linguagens que a pessoa ofendida assimila melhor. Aí ele ou ela considera o pedido genuíno e provavelmente o aceitará. A primeira linguagem do perdão é a manifestação do arrependimento. A maneira mais comum de expressá-la é com a palavra sinto muito. Manifestar o arrependimento é um aspecto emocional do pedido de perdão. É uma forma de alguém mostrar à pessoa ofendida que tem consciência da culpa, da vergonha, da dor causada pelo comportamento inadequado. É interessante destacar que, ao escrever o livro Ao Hillary Nude, inclui o seguinte, como uma das coisas que ele aprendeu. Diga que sente muito quando magoar alguém. Demonstrar arrependimento é fundamental aos bons relacionamentos. O pedido de perdão é gerado no ventre do arrependimento. Nós nos arrependemos da dor, da decepção, do inconveniente, da desconfiança que causamos. O arrependimento nos concentra naquilo que se faz de errado e no prejuízo que esse auto provocou com relação às pessoas. A parte ofendida é tomada pelo sentimento de mágoa. Para ela, é importante que a responsável por sua dor também se sinta. Ela precisa de provas de que ele que a ofendeu tem noção da mágoa que causou. Para algumas pessoas, basta ouvir isso, daquele que está pedindo desculpas. Sem a expressão do arrependimento, elas não consideram o pedido de perdão apropriado ou sincero. As palavras mágicas. Ou simples, sinto muito por produzir um efeito grande quando se trata de restaurar relacionamento. Para certas pessoas, a falta dessas 2 palavras faz uma grande diferença. Com frequência, as pessoas que amam algumas outras não percebem que esqueceram essas palavras mágicas, mas pode ter certeza absoluta de que a parte ofendida ficará em silêncio até que as ouça. Permita que eu, Jennifer, compartilhe uma história pessoal. Tempos atrás, fiz parte de uma seleção de mulheres que receberam permissão de fim de ano por liderar pequenos grupos. Escolhi o meu por meio de catálogo de vendas, apresentado por uma consultora, e fiquei ansiosa para recebê-lo. Meses depois, eu ainda não havia recebido o produto que escolhera. Fiquei intrigada com o destino do meu pedido. Onde será que foi parar? Depois de certo tempo, não tendo recebido nada, concluí que o produto que estava esperado provavelmente tinha extraviado. Na época, achei que não valia a pena reclamar com ninguém. Para mim, bastava ter gostado muito de liderar o grupo. Tirei o problema da cabeça com o seguinte raciocínio: o que vem fácil, vai fácil também. Imagina a minha surpresa quando recebi uma mensagem telefônica da consultora de vendas meses mais tarde. Ela afirmou que, ao organizar algumas caixas, encontrou meu pedido. Encerrou a mensagem dizendo apenas que tomaria a providência para que aquele produto chegasse nas minhas mãos. De minha parte, estava surpresa e feliz por receber algo com que nem contava mais. No entanto, havia uma coisa me incomodando naquele tudo. Repeti aquela mensagem e confirmei minha suspeita. A consultora não havia mencionado nenhum pedido de desculpa pelo erro, nem manifestou nenhum tipo de arrependimento. Se tivesse pedido desculpa, eu a teria desculpado imediatamente. Como não poderia deixar de ser, fiquei com aquilo na mente por tempo suficiente para colocar no papel e ficar imaginando com que frequência eu fazia a mesma coisa. Será que eu consigo corrigir um erro quando deixo de assumir a responsabilidade por ele ou quando não me arrependo por tê-lo cometido? As palavras mágicas "sinto muito" teriam feito bastante diferença para mim. Muita gente pode se identificar com a experiência de Jennifer. Karen vive em Duluth, no estado da Minnesota. É casada
com Dinha, 27 anos. Quando eu, Gary, perguntei a ela que esperava um pedido de desculpa quando o marido cometia o erro, sua resposta imediata foi esta: mais do que qualquer outra coisa, quero que ele compreenda quanto me magoou e por que fiquei tão triste. Quero que Jim veja a situação a partir do meu ponto de vista. Espero ouvi-lo dizer: sinto muito mesmo, peço seu perdão. Ajuda muito quando ele demonstra verbalmente que sabe como eu, com seu erro, me magoou. Quando Jim faz isso, sei que ele entendeu o que fez. E se o erro que cometeu foi muito grave, espero ver nele uma tristeza sincera por ter causado tamanha dor. Quando você diz muito grave, perguntei: que tipo de erro você tem em mente? Algo como aquela vez que ele levou uma garota no escritório para almoçar sem me avisar. Fiquei sabendo por intermédio de uma amiga e fiquei muito magoada. Acho que ele, se ele tivesse tentado se justificar, continuaria triste até hoje. Veja bem, meu marido não é do tipo de homem que convida outras mulheres para almoçar. Eu tinha certeza de que ela exercia algum tipo de encanto sobre ele, senão Jim não teria feito aquilo. Ele admitiu que eu estava certa e disse que sentia muito pelo que fez. Falou que também confiava que eu jamais sairia para almoçar com outro homem e que se eu fizesse, ele também ficaria muito magoado. Garantiu que estava arrependido e que desejava nunca ter feito aquilo. Eu sabia que ele estava sendo sincero quando vi lágrimas em seus olhos. Para Karen, o cerne de um pedido de perdão é a expressão sincera de arrependimento. O que seu corpo diz? Se temos de fato a intenção de demonstrar sinceridade à pessoa que ofendemos, é importante que haja coerência entre a linguagem corporal e a verbal. Karen citou lágrimas de Jim como evidência de sua sinceridade. Veja o que disse outra mulher. Sei quando meu marido sente remorso de verdade por alguma coisa errada que tenha feito, porque ele fica muito quieto e seus gestos passam a ser mais contidos. Ele pede desculpa usando uma voz bem suave e abaixando a cabeça. Para mim, isso é prova de que meu marido está realmente arrependido do que fez. Tenho certeza de que ele está sendo sincero. Robert e Kate são casados há 7 anos. A perguntar a ele como sabia quando a esposa estava pedindo desculpa, com sinceridade, a resposta que me fez foi esta. Percebo no olhar dela, ela me olha nos olhos e diz: sinto muito, sei que está sendo sincera, mas se diz mesma coisa casualmente de passagem pelo quarto ou coisa assim, sei que ainda está escondendo alguma coisa. Um abraço, um beijo depois de pedido de perdão também ajuda a me convencer da sinceridade. Robert é um exemplo de que às vezes a linguagem corporal fala mais alto do que a verbal. Isso é especialmente verdadeiro quando há um conflito entre dois tipos de linguagem. Por exemplo, certa esposa disse o seguinte: quando meu marido grita comigo e diz: eu já falei e sinto que sinto muito, mas seu olhar é duro e suas mãos tremem, é como se estivesse tentando me induzir a perdoá-lo. Para mim, parece que ele está mais preocupado em seguir adiante e esquecer o problema do que pedir desculpas de verdade. É como se o fato de eu estar magoado não fizesse nenhuma diferença. Vamos tocar a vida. Sente muito pelo quê? Um pedido de desculpas possui mais poder de impacto quando é bem específico. Luan assimilou essa ideia quando afirmou: espero que a pessoa que me pede desculpa diga exatamente o motivo pelo qual está tomando aquela atitude. Quando somos bem específicos, demonstramos à pessoa ofendida que temos noção do quanto nossa atitude a magoou, e ao agir assim, concentramos a questão no erro cometido e no prejuízo que ela causou. Quanto mais detalhes considerarmos, melhor para nós. Se eu, Jennifer, desse um bolo em alguém com quem tivesse marcado um cinema, não me limitaria a dizer sinto muito por não ter aparecido. Seria melhor para outra pessoa se eu mencionasse todos os problemas que aquela minha atitude provocou. Olhe, sei que você saiu de casa na hora certa, parou o que estava fazendo para ir me encontrar. Enfrentou o pior trânsito possível para estar aqui. Há tempo e teve de esperar muito, preocupado sem saber se estava tudo bem comigo. Sei que não gostou de perder o filme, e isso significa que minha negligência estragou o programa que você estava planejando. Posso imaginar sua decepção. Também sentiria o mesmo que se tivesse acontecido comigo. Você tem direito de estar zangado, decepcionado, frustrado, magoado. Quero que saiba que sinto muito por ter sido tão irresponsável. E digo isso com toda sinceridade. Os detalhes revelam quanto compreendemos a gravidade de um erro e o inconveniente que pode ter causado à pessoa ofendida. Evite o mas. O arrependimento sincero não precisa de adornos. Não deve ser acompanhado de justificativas. Demais. Rodney, casada há 3 anos, pela segunda vez, diz: sei que o pedido de desculpa de minha esposa é sincero quando ela diz: sinto muito. Sei que você ficou chateado comigo quando gritei. Ela não fica me acusando de ter feito alguma coisa que a magoou. Minha primeira esposa sempre me culpava por tudo. Muitas pessoas com quem falamos durante nossa pesquisa deram depoimentos similares ao de Rodney. Ela pede perdão, mas diz
depois que errou por causa de alguma coisa que antes foi provocada. Quando me deculpa, ela não contribui nem um pouco para que eu acredite em sua sinceridade. Brenda se lembra bem de uma das tentativas fracassadas que o marido fez em pedir desculpa. Aconteceu na noite anterior a um dos meus seminários sobre casamento, do qual planejava participar. O marido foi à festa de aniversário de um colega de trabalho, enquanto Brenda ficou em casa com os 4 filhos do casal. Como ele costumava trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã, ela tinha planos de passar o máximo de tempo juntos. Embora me visse zangada, ele saiu e disse que voltaria 1 hora depois. 2 horas e meia mais tarde, quando todo mundo já estava na cama, ele apareceu. Pediu desculpas, mas também disse que eu estava agindo como criança. Além disso, ele tinha direito de sair. Por mais que ele falasse, nada do que dizia estava ajudando, pois a intenção era me insultar. Tinha orado pedido que, quando ele chegasse, eu não reagisse mal, mas estava com tanta raiva que não deu certo. Toda vez que jogamos a culpa na outra pessoa, deixamos de pedir perdão e partimos para o ataque. Esse tipo de atitude nunca produz perdão e reconciliação. Joane é uma mulher solteira de 27 anos. Durante três deles, namorou firme. Ela contou. Sempre que um pedido de perdão é seguido de apresentação de alguma justificativa pelo erro cometido, a desculpa anula a intenção original. Apenas admita que você me magoou ou decepcionou, sem querer ou de propósito. Não peça perdão e depois tente justificar o erro. Basta pedir desculpa. As irmãs Iris e Marie estavam sempre brigando. Ambas queriam manter um relacionamento mais agradável, mas nenhuma das duas sabiam como fazer. Quando perguntei a Marie e Iris pedia desculpa quando perdia a calma, a resposta foi a seguinte: ela pede desculpa o tempo todo, mas quase sempre termina seu pedido de perdão dizendo algo como: eu só queria que você parasse de me encher o saco. Sei que não sou tão educada quanto você, mas isso não quer dizer que deva ser tratada como lixo. Que tipo de pedido de desculpa é esse? Ela joga a culpa toda em mim. Acho que Iris tem um problema sério de autoestima. Seja qual for a circunstância, os pedidos de desculpas que ela apresenta soam como ataques pessoais. Perdão sem manipulação. Uma manifestação sincera de arrependimento não deve manipular o sentimento da pessoa ofendida, nem constranger a reagir de maneira similar. Douglas e Nancy namoram há 2 anos e estão passando por uma situação complicada. Ela relata. De vez em quando, Doug diz que sente muito por ter cometido algum erro, mas aí fica a expectativa de que eu fale a mesma coisa mesmo quando não acho que deva fazê-lo, pois quem deu motivo e começou a discussão foi ele. Isso não funciona comigo. Quero que ele diga que sente muito, sem esperar nenhum tipo de contrapartida. Se fizer assim, aí vou acreditar que está mesmo arrependido. Às vezes magoamos as pessoas sem perceber. Com certeza, não foi intencional. Bons relacionamentos são potencializados quando há manifestação de arrependimento por erros cometidos, mesmo quando não houve intenção de magoar ninguém. Se dou um encontrão em alguém que está saindo no meu elevador, em que entrei, digo-me desculpa. Não porque tive a intenção de fazer aquilo, mas porque me identifico com transtornos de irritação causadas por aquele encontrão casual. O mesmo princípio vale para o relacionamento mais íntimo. Você pode não perceber que o seu comportamento chateou seu cônjuge, mas quando isso vem à tona, e aí é possível dizer, sinto muito que meu comportamento tenha deixado você triste. Não tive intenção de magoá-lo. O arrependimento deve se concentrar na solução do problema causado pelo comportamento inadequado e na manifestação de solidariedade à pessoa que ficou magoada. A falta de sinceridade também pode ser sinalizada quando dizemos sinto muito só para que a outra pessoa pare de falar no assunto que incomoda. Rhoda passou por essa situação. Logo no início do casamento, meu marido fez uma coisa que me prejudicou muito no nosso relacionamento e se recusou terminantemente a pedir desculpa ou de se arrepender. Quando, por fim, ele disse que sentia muito, sua intenção era apenas encerrar a discussão. A atitude dele falou mais alto do que as palavras, indicando que, na prática, ele queria dizer: pare de encher a paciência com isso. Estou me sentindo acusado. Ele não percebeu que havia feito uma coisa muito ruim que me magoou demais. Espero que você seja capaz de me perdoar. Colocar o pedido de desculpa no papel é uma maneira de ajudar a esforçar a sinceridade. Escrever uma carta pode potencializar emocionalmente o processo do perdão, pois o cônjuge ou o amigo ofendido pode ler o texto várias vezes. Além disso, quando alguém escreve, consegue deixar mais claro seu arrependimento e evidenciá-lo de maneira mais positiva.
A seguir, você verá uma carta de uma paciente que eu, Jennifer, atendo. Ela a recebeu do marido e me deu permissão para publicá-la. Querida Olivia, quero pedir perdão por ter chegado tarde em casa esta noite, por não tê-la avisado de que eu poderia me atrasar assim que percebi essa possibilidade. Sei que você teve um dia difícil com as crianças. Queria muito estar em casa para poder ajudá-la a cuidar delas, ou pelo menos chegar na hora certa para aliviar um pouco o peso. Fiquei com o coração apertado por volta das 18h30 quando peguei a mensagem que você tinha deixado quase meia hora antes pedindo ajuda e que eu chegasse em casa na hora certa. Fico chateado só de pensar que, daquele momento em diante, você ficou na expectativa de que eu retornasse seu recado. Lamento que a falta de um bom ajuste de horários com meu chefe a tenha sobrecarregado hoje. Vou me esforçar para não deixá-la mais na mão. Sinto muito e espero que você seja capaz de me perdoar. Diz seu marido querido e arrependido, Jim. Olivia escreveu no fim da folha de papel, perdoado em 20 de janeiro de 2005. É claro que a manifestação de arrependimento de Jim convenceu a esposa. Ela sentiu que o marido estava sendo sincero e não hesitou em perdoá-lo. Para algumas pessoas, ver uma manifestação genuína de arrependimento funciona como a mais poderosa linguagem de perdão. É o que as convence do que o pedido sincero. Sem isso, são capazes de ouvir tudo, mas não assimilam nada. A principal linguagem do perdão é o arrependimento genuíno. Ao ouvi-lo, essas pessoas se dispõem a perdoar. O poder da primeira linguagem do perdão. Veja o que as pessoas a seguir têm a dizer sobre a primeira linguagem do perdão, que é a manifestação do arrependimento. Meu marido cometeu na frente de nosso amigo que eu estava gordinha e que comia muito. Mais tarde, naquela mesma noite, ele disse que sabia que a situação tinha sido muito constrangedora para mim e que sentia muito pelo que fizera ao falar coisa tão desagradável. Eu o perdoei porque senti que ele estava sendo sincero. Marlene, 53 anos de casada, a 12 pela segunda vez. Quero um pedido de perdão que venha do fundo do coração, que me demonstre arrependimento genuíno pela atitude que me magoou tanto. Em outras palavras, quero que a pessoa se sinta mal por ter me feito sentir tão mal. Vicky, 26 anos, solteira. Meu marido chegou em casa tarde da noite, mas pediu desculpas por ter me entristecido. Disse que ele estava tudo bem, que compreendia. Aí ele continuou falando. Comentou que não gostava de me decepcionar. Foi então que me senti melhor. Cíntia, 28 anos, casada a 2. Sei que ele está sendo sincera. Quando demonstra que arrependeu, de verdade, que entendeu como me sinto e mostra como arrependida de ter magoado. Ted, 40 anos, casada há 20 anos. Remorso verdadeiro. Quero ter certeza de que a pessoa se sente culpada pelo que fez e disse arrependimento mesmo. Bob, 34 anos, solteiro, falou sobre o que espera de um pedido de perdão. Para essas pessoas, muitas outras demonstrações de arrependimento como linguagem do amor no processo do perdão é muito importante na cura, na restauração do relacionamento. Se você deseja mostrar a ela que está sendo sincera, precisa aprender essa linguagem do arrependimento, cujos focos são os sofrimentos provocados, a solução do problema e a relação entre esses dois fatores. Isso significa deixar claro a pessoa ofendida que você sinceramente chateado porque está sinceramente chateado porque sabe que suas atitudes a magoaram. Essa identificação com a dor do outro cria um ambiente mais favorável ao perdão. Se você está disposto a demonstrar o arrependimento, aqui estão algumas maneiras de expressá-los. Declarações de arrependimento. Sei agora quanto magoei você. Isso me faz sofrer demais. Sinto muito pelo que fiz, com toda a sinceridade. Estou me sentindo muito mal por ter decepcionado você. Deveria ter pensado 2 vezes antes de agir. Sinto muito pela dor que lhe causei. Na hora, é claro, que não pensei nas consequências que estava fazendo. Nunca tive a intenção de magoar você, mas agora percebo que minhas palavras foram duras demais. Sinto muito por ter sido tão insensível. Sinto muito por ter traído sua confiança. Criei uma barreira em um relacionamento e agora preciso removê-la. Entendo que, mesmo que lhe peça perdão, levará um tempo para que você volte a ter a mesma confiança que tinha em mim. Oferecemos um serviço, mas não fomos capazes de entregar o que prometemos. Sinto muito. Nossa empresa está em falta com você.